Continuando, pessoal, vamos pro bloco 3, né? Terceira parte do vídeo. Tô postando em 4 vídeos no total, tá bom? Se der certo, vamos terminar de gravar todas essas 13 questões num vídeo só. Então, vamos lá. Questão número 1. A figura seguinte ela é composta de uma malha em que os lados dos quadradinhos medem 1 centímetro e na qual estão destacadas algumas regiões enumeradas de 1 a 5. Então, a gente observa aqui, né? Que cada quadradinho, né, metem de lado, a medida de lado é 1. Então, quando eu falo do lado do quadradinho, eu tô falando somente desses espaços aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Certo? Daqui até aqui, né, ó. Então, ou seja, 4 lados um quadradinho possui, certo? Então, a questão, ela pede o seguinte. A região, qual dessas regiões aqui, em que os perímetros iguais, a região que tem perímetros iguais. Então, para eu saber quais têm perímetros iguais, eu teria que calcular o valor dos perímetros, né? E como é que eu calculo o valor do perímetro? Eu vou contar quantos quadradinhos, quantos lados, né, no total aqui, vai ser composto esse desenho. Eu não vou contar quantos quadradinhos tem. Por que eu não vou fazer isso? Quando eu conto a quantidade de quadradinho, eu não estou calculando o perímetro, estou calculando a área. Então, contando aqui, ó, 1, 2, ó, só o arredor, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acho que contei daqui, né? Então, você contando aqui, ó, contando cada um desses tracinhos, eu vou ver, né? Não vou contar cada um deles aqui, não. Eu vou ver que o 3 e o 4, ele vai ter igual. O 3 e o 4, ó. Aqui vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui vai ter quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esses dois aqui, ó, se eu for contar somente as linhas ao redor, vai ser o perímetro. Então, a letra A é a correta. Tá certo? Questão número 2, né? A questão número 2, ela é uma questão que é parecida com aquela primeira, só que aí, ao invés de converter apenas em uma fração, eu estou convertendo também em um número decimal. Então, qual dos números a que seguir representa 36%? Então, como eu já falei antes, né? 36%, ele é a mesma coisa de 36 por 100. Então, 36 por 100 é simplesmente eu dividir 36 por 100. Quando eu divido o número por 10, por 100, por 1000, eu vou apenas lembrar, né, da movimentação da vírgula. Quando eu estou dividindo o número, eu estou diminuindo ele. Então, essa vírgula tem que ir para frente, né, para o número ficar menor. Então, se tem o 100, eu vou movimentar essa vírgula 2 vezes. Então, vai ficar 0,36, porque a vírgula estava no final e ela movimentou 2 vezes para frente. Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 3. A dica que eu dou sempre para vocês quando for resolver numeração decimal é resolver a conta normalmente. Então, nesse caso aí, quais os números que eu tenho? O 1 e o 1 e o 1. Quanto é 1 vezes 1? 1. Vezes 1 de novo? 1 também. Agora, a gente vai contar as vírgulas. Nesse primeiro, a vírgula movimenta quantas vezes? 1, não é? Do final, né? 1. Esse segundo, 1 também, não é o mesmo número? E do terceiro, 1 também, não é o mesmo número? Então, eu vou contar 1, 2, 3. Então, a vírgula eu vou movimentar 3 vezes. Então, seria 1, né? Aí, ó, a vírgula tá no final do 1, aí vai ficar 1, 2, 3. A vírgula ficou bem aqui, eu acrescentei o 0. Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 4. Questão 4 é uma questão de número irracional, né? Que é um número que não vai ter uma raiz exata. Então, a gente vai ter que descobrir um valor aproximado para ela. Então, na 4 fala assim, ó, Mauro efetua a operação indicada a seguir. Eu tenho 2 vezes a raiz de 2. A gente já viu, né? A gente já calculou. Eu vou colocar porque já é um valor que é conhecido pra gente, porque a gente já fez várias vezes. Mas para quem não lembra, é só tentar fazer as multiplicações com números iguais para ver qual vai dar mais próximo de 2, pegando apenas o primeiro algarismo. O primeiro algarismo depois da vírgula. Então, seria, qual é a raiz de 2? Qual é o número que eu vou multiplicar? Por ele mesmo, para dar bem pertinho do 2. A gente vai ver que vai ser 1,4. Então, vai ser 1,4, ok? Agora, esse 1,4 eu vou somar com quem? Com a raiz de 3, que dá quanto? Dá 1,7. Então, vai ser igual a 1,4 vezes 2. Eu vou fazer a primeira multiplicação, que vai dar 2,8. Mais 1,7 vai dar 4,5.
ok? Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra B. Partindo para a próxima questão, né? A questão 5. A questão 5 é uma questão que envolve equação, onde eu vou apenas montar, né? Não precisa eu descobrir o valor de x, mas eu preciso interpretar qual é a conta que eu vou usar, qual é a equação que eu vou montar para poder chegar ao resultado. Então, a questão fala o seguinte. A prefeitura de uma cidade aplicou 850 mil na construção de 3 creches e um parque infantil. Então, 850 mil, pessoal, é o valor total que foi gasto na construção dessas 3 creches e de um parque infantil. Concordam? O custo de cada creche foi de 250 mil. Então, fazendo só uma conta rápida. Se foi 3 creches e cada creche foi 250 mil, foi gastado quanto? Em creches. 250 mais 250 mais 250, dá quanto? 750. O custo de cada creche foi de 250 mil. A expressão que representa o custo do parque em R$ 1.000 é... Então, qual é a continha que eu vou usar para me conseguir descobrir o valor do parque? Então, se o total foi 850 e eu gastei uma parte que eu não sei do parque, mais 750 da creche, a fórmula que eu vou usar vai ser essa. 850 mil equivale ao total, somado ao valor que eu gastei do parque mais o valor que eu gastei da creche. Então, aqui seria x mais 750 igual a 850. Ou a ordem não tem problema. Tia, mas por que 750 e não 250? Porque aqui, ó, eu já sei que cada creche foi gastado 250. E foi construída quantas creches? 3. Então, foi gasto 750. Então, a alternativa é a letra D. Questão 6. O valor da raiz de 2 está localizada entre... Quais são os números inteiros, né? Que está entre quais números inteiros a raiz de 2? Então, a gente viu que a raiz de 2, ela não pode ser nem maior do que 2 e nem menor do que 1. Por quê? 1 vezes 1 dá quanto? 1. 2 vezes 2 dá quanto? 4. Todo mundo concorda comigo que o 2 já está entre 1 e o 4? Está. Então, a raiz dele também vai estar entre 1 e 4. Ok? Está entre também a raiz de 1 e 4, tá bom? Então, a resposta seria 1 e 2. Até porque a gente já viu nas outras questões que a raiz de 2 era 1,4, né? A raiz aproximada. 1,4 não é maior do que 1? Não é menor do que 2? Então, é a letra B. Questão 7. Essa questão 7 ela é bem parecida com a questão... acho que foi a questão 4 que a gente fez, né? Aquela questão da soma de raiz. A questão, ela está perguntando a altura dessa construção. Concordam comigo que a altura dessa construção é o valor da parede mais o valor das telhas aqui, ó, dessa parte de cima? Não, errado, saiu. É a de hoje. Aí, eu vou somar aqui raiz de 3, né? Mais 2 raiz de 3. Esse 2 raiz de 3, ó, eu fui em sala corrigir essa questão porque esse 2 ficou como se fosse um expoente. Mas ele é uma multiplicação aqui fora. Fica 2 vezes raiz de 3. 2 vezes raiz de 3, né? Que a raiz de 3 é o valor aproximado, que é o quanto? 1,7, tá? 1,4 é a raiz aproximada de 2. Então, é 1,7. Mas somando com o valor de cima, que é 1,7 também. Então, vai ser 3,4 mais 1,7, que vai dar quanto? 5,1. Então, é a letra C, tá bom? Partindo para a próxima. Questão 8, né? Ó, um número é maior do que o outro por 4 unidades. Eu falei o valor desse número, pessoal? Não. Eu falei o valor do outro número? Não. Então, o valor do número dele é x, do outro número é x. E o dele, né? 4 a mais? Vai ser x mais 4, certo? E a soma desses dois é 192. Então, se o valor de um número é maior do que o outro 4 unidades, um vai ser x e o outro vai ser x mais 4. E eu falei que a soma dos dois é 192. Então, a alternativa que vai responder essa questão vai ser a letra D. Prestem bastante atenção que eu falei que ele é 4 vezes mais. 4 vezes mais não, eu falei que é maior do que o outro 4 unidades. Ou seja, o número 4 a mais e não 4 vezes mais, tá bom? Então, por isso que é a letra D. Eu tô somando x e tô somando x mais 4. Então, é a letra D.